Nesta semana você vai acompanhar aqui, no Lordelo Investiga, a história de Aldenira Costa, condenada a mais de 150 anos de prisão. O motivo desta pena tão alta, você confere agora. E eu estou na penitenciária feminina no bairro de Santana, na capital paulista. Seu nome completo, por favor? Alderina Farias da Costa. Você tem quantos anos, Alderina? 44 anos. Você nasceu aonde? São Benedito, Ceará. Alderina, eu estudei os casos que você está envolvida, né? Você foi condenada em 2 crimes. Um que teria sido praticado por você ou amando contra uma pessoa que você se relacionou, que teria ocorrido em 14/12/2016. E o segundo crime foi uma chacina, que na época tomou grandes proporções na mídia, pois num bar foram mortos 7 pessoas e ocorreu 4 de abril de 2017. São 2 crimes próximos, 8 pessoas foram mortas e você condenada. Você é culpada ou inocente? Inocente. Parecia mais uma noite tranquila no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Era por volta das 11 da noite. Moradores do bairro bebiam no bar quando, de acordo com testemunhas, 2 homens chegaram numa moto perguntando sobre uma pessoa, antes do garupa começar a atirar. Era tranquilo, os caras brincavam aí, nunca tive problema não. Sidney Rodrigues Cordeiro, de 38 anos, correu para a rua, mas não conseguiu escapar. Ele morava com a mãe e ajudava a cuidar do irmão doente. Outras 5 vítimas tentaram se esconder no banheiro e foram executadas ali mesmo. Valdir Pereira de Souza, de 46 anos, era marceneiro e deixou 2 filhos. Também morreram Wellington Claudino de Souza, de 35 anos. Adriano dos Anjos da Silva, Gilmar Vieira da Silva e o supervisor de segurança Luiz Fernando Ramos, todos de 39 anos. Gilmar estaria trabalhando na reforma do balcão do bar na hora do crime. Nunca tive envolvimento com crime, maneira nenhuma, nada. Não conhecia as vítimas que faleceram. Quando vim presa, fui acusada de ser a mandante que fosse ficar tanto tempo presa. Sempre acreditei que a justiça viesse à tona. Para o público entender, primeiro morre o seu marido. Seu companheiro foi assassinado, chegando em casa à noite. Sim. Ele estava com uma outra mulher, que ele chegou naquele local. Uma moto parou. 2 homens desceram e mataram o seu marido, que é o Jerônimo vulgo Barba, que era contraventor do jogo do bicho, é isso? Isso. Então ocorreu essa morte em 14/12/2016 e a polícia estava apurando. Um ano depois, acontece às 23h20, 2 pessoas também se aproximam dentro de um bar, disparam diversas vezes os revólveres, matando 7 pessoas ou 6? 7 pessoas. 7 pessoas. No meu processo. 7 pessoas e 2 sobreviventes. Bom, então você tem um crime onde morre o seu ex-companheiro, você tem uma chacina que 7 pessoas são mortas num bar. E como é que o seu nome foi incluído, investigado, você foi presa e condenada? Por ser a mulher dele, segundo o que eu entendi, seria a única pessoa, eu e a filha, a assumir a contravenção perante eles, né? Eu nunca fui atrás de contravenção, de nada, nunca me interessou ir atrás de nada depois da morte dele. Não fui presa. Quando fui presa, não tinha ciência nem do que estava sendo acusada. Depois de 2, 3 meses que estava presa, recebi a notificação no presídio de Franco da Rocha que eu também estava sendo indiciada pela morte do meu companheiro Jerônimo. Aldenira, você está presa já há quanto tempo? 6 anos, vai fazer 7 anos, dia 13 de abril. 6 anos. E somando as 2 condenações, quanto você foi condenada? 156 anos, 1 mês e 10 dias. Mas eu queria voltar agora no passado, aonde você, em determinado momento da sua vida, você conheceu o Jerônimo, vulgo Barba. Sim. Ele era contraventor do jogo do bicho. Sim. E você morou com ele e também ajudava na contravenção? Não. Não? Não. Eu sempre, quando eu conheci ele, eu tinha um comércio pequeno, um barzinho, uma mercearia. Quantos anos você tinha, Aldenir? Na época, quando eu convivi com ele,
Isso foi em 2013, eu estava com 38 anos. 38 anos. Aí você conheceu o Barba, o Jerônimo. Me oferecendo uma máquina no meu comércio pequenininho. Dali, por eu ser solteira, vivi a minha vida toda, criei meus filhos sozinhas. Casei, nova, separei, criei meus filhos. Me ofereceu ajuda, só que até então eu não sabia que ele era o proprietário, o dono de tudo. Achava que ele fosse simplesmente um funcionário. Depois de 6 meses que eu estava já envolvida com ele, foi quando eu tive a ciência que ele era o bicheiro. Tá. Continuei, porque independente da vida que ele levava, não é porque ele está morto que eu vou falar mal dele. Ele não foi uma má pessoa para mim, foi uma pessoa que o pai dos meus filhos não foi. A senhora foi primeiro presa por causa da morte do Barba ou por causa da chacina que 7 pessoas morreram? Pela chacina. Pela chacina. Sim. Qual foi o sentimento que a senhora teve quando a senhora é acusada pela polícia e colocada, a justiça entende que aquilo é necessário e a senhora foi presa? Desespero, fiquei desesperada, mas quando fiquei sabendo por que eu estava presa, eu falei, vão investigar, vão descobrir a verdade e eu vou estar indo embora para minha casa. E depois que eu saí daqui, eu falei, ir embora para minha casa, ia para o Ceará, para onde está minha mãe, porque eu falei, se eu ficar aqui, com certeza quem matou ele, tenho que agradecer a Deus eles terem me colocado na cadeia e não me matado. Quando o Barba morreu, a senhora ficou bem de dinheiro? Não. Porque o Barba tinha condição financeira razoável. Sim, mas eu não fui atrás de nada. De nada dele. Pelo contrário, eu fiquei apavorada, com medo, cheia de dívida para pagar, todo mundo me cobrando. Foi ameaçada diversas vezes por telefone. Não sei quem são as pessoas que me ameaçaram. Um me cobrava 50, outro me cobrava 200. E eu não sei quem são essas pessoas que me ameaçavam por telefone. Quando fui presa, entreguei meu telefone como prova da minha inocência. A irmã dele falava comigo no telefone, no WhatsApp, que eu tinha que ir atrás, que era meu por direito, e eu falava para ela que eu não queria saber de nada que era ilegal, que era da parte dele, que eu sempre vivi uma vida simples, então era isso que eu ia continuar fazendo, trabalhando e lutando para viver. Essa mulher que estava do lado dele, ela estava lá na hora? Estava lá. Ela falou alguma coisa, ela comentou? Falou para mim, lá na frente dos policiais, me entregou a chave, que as polícias já tinham entrado lá dentro, ela me conhecia, sabia que eu era a mulher dele. Só que depois dela chegou mais uma mulher, falando que também era mulher dele, que eu conheço, era ex-mulher dele, antes de mim. E ela virou para mim e falou, se vira, o marido é seu, agora eu vou. No Lordelo Investiga de hoje, você vai conferir o desfecho da história de Aldenira, uma mulher que foi condenada. Dona Aldenira, a senhora nega veementemente a prática dessas mortes. Sim. Eu fico imaginando, e o público aqui de casa deve imaginar, se a senhora tiver razão em tudo isso que a senhora fala, a senhora seria uma grande injustiçada. Sim. Eu sou. Nessa acusação, numa pena tão alta. Sim. Como é que é o seu dia a dia aqui nesse presídio? Com esse sentimento que a senhora tem e não conseguiu provar perante a justiça e nem no tribunal, mas a senhora alega que é inocente e não tem nada a ver. Acordo. Como é que a senhora vive esse dia aqui no presídio? Tensa, triste, amargurada, choro com meu travesseiro e peço a Deus, porque só Ele para pedir misericórdia, só Ele, para olhar por mim, que é o advogado o maior de todos, porque pela lei do homem eu estou injustiçada e não sei como fazer para sair de tudo isso, porque não tenho envolvimento com nada. Nós aqui do programa, a gente entende que a justiça, ela dá a última decisão. A senhora não está na última decisão ainda. O seu caso é muito difícil. Eu não entendo nada da justiça, nada de lei. Mas a senhora tem essa certeza, né? Como a senhora disse para as nossas lentes, da sua inocência e depende agora da revisão criminal e nós vamos estar acompanhando, para e passo, qual vai ser o seu destino frente a essa revisão e se essa revisão for favorável, as portas aqui se abrem para a senhora. Se não for favorável, a senhora terá que permanecer muitos anos aqui, ainda no presídio feminino. Nas